Bom, pessoal, então retomando, vimos as funções típicas e funções atípicas. Agora a gente vai fazer uma análise crítica à própria expressão separação de poderes. Crítica à expressão separação de poderes. Bom, o primeiro fundamento da crítica à expressão separação de poderes decorre da própria leitura do parágrafo único do artigo 1º da Constituição. Como nós vimos, a Constituição expressamente diz que todo o poder emana do povo. Logo, o poder é uno. O que nós teríamos, portanto, não seria uma separação de poderes, pois o poder é único. Teríamos, sim, separação de funções constitucionais, exercidas por órgãos constitucionais distintos. Então, nós teríamos órgãos constitucionais distintos para exercerem funções de Estado. Então, não haveria propriamente poderes, porque o poder seria único. O poder tem como titular o povo. O que nós teríamos, como dito, são funções exercidas por órgãos distintos. Muitas vezes, exercida de forma atípica por determinados órgãos constitucionais. Mas prosseguindo. Função é o modo do Estado manifestar sua vontade, pois a vontade do Estado é única. Então, função é uma forma de manifestação da vontade do Estado. Já órgão é um instrumento do Estado para a consecução de suas funções. Então, vemos aí a crítica, a expressão separação de poderes. Mas, como eu disse, o termo separação de poderes ainda vem sendo utilizado sem maiores problemas. Prosseguindo, então, características da separação de poderes. Primeira característica, indelegabilidade. Então, veja que as funções, como regra, elas são indelegáveis. Então, a Constituição confere funções a cada um, repito, dos poderes do Estado. Mas essas funções são, em regra, indelegáveis, salvo se houver previsão expressa em norma constitucional originária. Então, excepcionalmente, é admitido delegação, desde que haja previsão expressa em norma constitucional originária. Como eu antecipei para vocês não podem confundir a hipótese de delegação de função típica, que ocorre com a lei delegada, e nós vamos ver, com o caso de medida provisória. Na medida provisória não há delegação. O Legislativo não delega nada ao Poder Executivo. A Constituição é que confere ao Poder Executivo, excepcionalmente, a função de legislar. Legislar, como dito, atipicamente. Agora, na lei delegada é diferente. Na lei delegada, a função é conferida ao Legislativo. É o Legislativo que tem função de legislar. Pode o legislador, excepcionalmente, delegar essa função ao presidente da República, autorizar o presidente a legislar. Olha como dispõe o 68 e parágrafos. 68 diz lá: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente da República, que deverá solicitar a delegação ao Congresso Nacional. Parágrafo 1º. As hipóteses em que é vedada a delegação, diz lá, não serão objeto de delegação, não pode haver delegação nesses casos, os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, competência privativa da Câmara, privativa do Senado, e as matérias reservadas à lei complementar, além de organização do Poder Judiciário, MP, garantia de carreira de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Essas matérias não são passíveis de delegação. Aqui nós temos no parágrafo 2º a chamada delegação própria e no parágrafo 1º, delegação imprópria. Olha lá o parágrafo 2º. A delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício. Então, na delegação própria, o Congresso autoriza o presidente da República a editar diretamente a lei delegada. Então, recebida a autorização, o presidente edita a lei delegada. Na delegação imprópria, o Congresso não autoriza o presidente a editar lei delegada. Ele autoriza o presidente a editar um projeto de lei delegada, que deve ser submetido ao Congresso Nacional para aprovação
ou não, não podendo haver qualquer emenda. E por que não pode haver emenda? Se houver emenda parlamentar, você não tem delegação. É o parlamento que está regulando a matéria. Então, no caso de delegação imprópria, o Congresso autoriza o presidente a editar um projeto de lei delegada, que deve ser submetido ao crivo do Poder Legislativo, ao crivo do Congresso Nacional, para aprovação ou rejeição, não podendo haver qualquer emenda parlamentar ao projeto de lei delegada. É o que dispõe o parágrafo 3º de 68. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então, nós vimos hipótese excepcional em que a Constituição autoriza um poder do Estado a delegar função típica sua a outro poder do Estado. No caso, o Legislativo delegando ao Executivo a função de legislar. Como dito, deve vir previsto a hipótese de delegação previsto por norma constitucional originária. Mas prosseguindo ainda nas características. Então, primeira característica, indelegabilidade. Então, as funções são indelegáveis, salvo, olha lá, quando autorizado por norma constitucional originária. Vimos aí o exemplo, 59, inciso 4, que traz a lei delegada como espécie de ato legislativo, e os 68 parágrafos 1º, 2º e 3º, que regula o processo para autorização para que o presidente edite lei delegada ou projeto de lei delegada, a depender da delegação ser delegação própria ou delegação imprópria. Segunda característica, independência. Artigo 2º da Constituição diz lá: são poderes da União independentes, olha aí, grife, independência, e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Então, a independência, ela indica que a Constituição define as funções, a competência de cada um dos poderes do Estado. O que cada poder do Estado pode fazer, evitando com isso sobreposição de funções. Então, a independência é garantida pela repartição constitucional de funções dos poderes do Estado. Dizer o que cada poder do Estado pode fazer. Por fim, imodificabilidade. Significa que o sistema tripartite de separação de poderes, adotado no Brasil, que é formado pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário, é imodificável. Não pode, portanto, ser abolido. Aqui merece algumas observações, né? Uma primeira observação, uma observação até, penso eu, que seria desnecessária, tá? Mas, enfim, nós estamos vivendo um momento em que, muitas vezes, nós temos que reafirmar o óbvio, né? Recentemente se discutiu, foi levantada uma questão, levantada pelo Ives Gandra Martins, e levantada uma questão, me desculpe, né, mas de um oportunismo, enfim, né, que não sei nem como adjetivar, tá? Levantando a ideia de que as Forças Armadas seriam um poder moderador. Não, Forças Armadas não é poder do Estado. As Forças Armadas são um órgão de Estado. Inclusive, as Forças Armadas não são órgãos de governo, são órgãos de Estado, com funções próprias estabelecidas na Constituição. Veja que não consta do artigo 2º da Constituição Forças Armadas. Então, são poderes do Estado, legislativo, executivo e judiciário. Forças Armadas não é poder, e muito menos poder moderador. Forças Armadas é, como eu disse, órgão constitucional, é um órgão de Estado. Tá? É até bom nessas horas, né, tirar a expressão poder, porque não é poder, é um órgão de Estado. Inclusive, reafirmando o que eu disse, tá? Não é órgão de governo, é órgão de Estado, com funções próprias. Se nós formos à Constituição, lá no artigo 142, diz lá:
as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, órgãos de Estado, permanentes e regulares, organizados na base da hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes, à proteção dos poderes, não rela poder, e sim a proteção dos poderes, de todos eles, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, não um contra o outro, a garantia deles. Seguindo lá, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Então, por iniciativa de qualquer poder do Estado, pode o Exército ser utilizado na garantia da lei e da ordem. Não contra um poder do Estado, né? Mas, enfim, a gente está vivendo um momento diferente, tá? Diferente, em que é preciso se reafirmar algumas questões óbvias. Tá? Forças Armadas não são poder. Tá? São instituições constitucionais, são órgãos de Estado, como dito. Seguindo ainda, em relação às cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas impedem que o sistema de tripartição de poderes seja abolido, seja eliminado. Tá? Não impede que você altere a estrutura de um dos poderes do Estado, desde que a alteração não diga respeito ao exercício de funções típicas desse poder. Então não pode uma emenda constitucional, por exemplo, alterar o sistema constitucional para dizer que as decisões do STF agora têm que ser confirmadas pelo Senado Federal. Não pode. Porque está afetando o quê? Função típica do Poder Judiciário. Mas é possível mudar a estrutura de um dos poderes do Estado? A estrutura em si, sim. Veja que a emenda 45, ela introduziu no nosso sistema o Conselho Nacional de Justiça, que não existia originariamente. O Conselho Nacional de Justiça, inclusive, é órgão do Poder Judiciário. Foi introduzido, como dito, pela emenda 45. Não havia originariamente na Constituição esse órgão na estrutura do Poder Judiciário, mas não afetou a essência da função jurisdicional. Olha lá o 92, inciso 1A. São órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, Supremo Tribunal Federal. Inciso 1A, Conselho Nacional de Justiça. Então, houve uma emenda constitucional que alterou a estrutura de um dos poderes do Estado? Sim, alterou. Alterou a estrutura do Poder Judiciário. Mas essa emenda, ela afetou a função típica do Poder Judiciário? Não. Então, não pode uma emenda afetar, eliminar a função típica dos poderes do Estado. Havia pouco tempo, ainda está, né, foi arquivada, não foi adiante, mas havia uma proposta de emenda, foi apresentada, portanto, uma proposta de emenda que tinha por finalidade alterar a Constituição para introduzir no artigo 102 da Constituição um parágrafo dizendo que as decisões do Supremo Tribunal Federal que declare a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em abstrato deveriam ser submetidas à confirmação do Senado Federal. Seria uma alteração absolutamente inconstitucional, por violar cláusula pétrea, por violar o 60, parágrafo 4º, inciso 3. Porque afeta, veja só, o núcleo essencial das funções que a Constituição atribui ao Poder Judiciário, no caso, ao STF. Então, pode haver alteração? Sim. Tá? Desde que a alteração não afete o núcleo essencial de cada um dos poderes do Estado. Desde que a alteração não afete a relação de independência que se tem entre esses poderes, a relação de harmonia que se tem entre esses poderes. Pode, então, haver mudança da estrutura de um ou outro poder do Estado? Sim, pode. Exemplo, emenda constitucional 45. O que não pode é afetar a essência das funções dos poderes do Estado, a essência da relação que se tem de independência, de autonomia entre esses poderes do Estado. Então, vimos aí características da separação de poderes. Prosseguindo.